Muito bem, irmãos, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, verso 24 até o verso 30. Ouça com atenção a palavra do Senhor, que diz assim: Levantando Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída pelo espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos pedir a graça do Senhor, irmãos. Deus, nós estamos diante do Evangelho bendito, registrado, nos cuidados do Espírito Santo do Senhor, e nessa hora precisamos mais uma vez da ministração do Senhor sobre nós. Precisamos que a graça do Senhor esteja sobre nós. Precisamos que o Senhor fale conosco e que teu Espírito Santo comunique com corações e mentes nessa hora. Que nós possamos nos submeter com alegria à palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu ler uma reportagem de 2020 para os irmãos, que conta o fim de Jonathan Stevens, de 36 anos. Jonathan estava aproveitando um dia de praia no norte do país de Gales, no Reino Unido, quando se assustou com os gritos de dois de seus filhos no início de uma tarde de domingo. Seu filho de 12 e seu filho de 10 anos. Tinham acabado de ganhar uma prancha e queriam experimentá-la. As crianças ficaram no raso a pedido do pai, que também estava de olho em outra filha, de 11, e também no outro caçulinha, de 4 anos, que estavam à beira da água. Momentos depois de ouvir os gritos dos filhos, Jonathan correu para o mar. Os dois pequenos foram arrastados por uma correnteza em apenas alguns segundos. O pai conseguiu salvar os filhos, mas morreu tragicamente ao ser puxado pela água. O guarda-costas, o salva-vidas, relata o seguinte à imprensa naquele ocorrido. Os salva-vidas correram para a água também e nadaram para o pai. Mas quando chegaram a ele, sua cabeça estava balançando na água e parecia já sem vida. Eles o alcançaram muito rapidamente e nadaram carregando ele. Então, quando chegaram perto da praia, o colocaram de pé. A água estava na altura da cintura nesse momento. O pai abriu os olhos e olhou para a filha, Joshua, e olhou para o filho Joshua, para a filha Leslie e Jack, que agora estavam de volta com eles, e ele então abriu os olhos e deu um sorriso. Mas no segundo seguinte, ele caiu de novo e os salva-vidas o carregaram, deitaram na areia e deram-lhe uma reanimação cardiorrespiratória. Ele nunca mais abriu os olhos novamente, e diz o filho:
Acho que papai usou a sua última força para abrir os olhos e sorrir para nós. E quando viu que estávamos todos bem, ele sabia que poderia deixar ir e morrer feliz, disse Laura, com a permissão da mamãe, para o jornal. Jornal The Sun. Essa é uma história trágica, mas também uma história de salvamento. Ele, depois de um casamento de 16 anos, conta ainda a reportagem, estava num momento de separação. Mas naquele ano, eles estavam tentando reatar o casamento. E a mãe ainda relata posteriormente. Esse era o melhor pai do mundo. E ele mostrou isso salvando a vida de Leslie e Jack. Ele era o tipo de homem que faria qualquer coisa por seus filhos. E se isso significar sacrificar a sua própria vida por eles, era exatamente isso que ele faria. As crianças significavam o mundo para ele. E eu devo tudo a ele por salvá-las. Se ele não tivesse feito o que fez, eu estaria agora planejando o funeral dos meus 2 filhos. Não vale a pena nem pensar. Ele literalmente deu a ele seu último suspiro. Relatou a então esposa. Irmãos, até onde você iria por seu filho? Até onde você iria por seus filhos? Se você ainda não os tem, talvez você escutou quando era criança a seguinte frase da sua mãe aborrecida: um dia você vai ser pai, você vai entender. Um dia você vai ser mãe, você vai entender. Eu escutei e estou entendendo. Dá para medir até onde iríamos? Algum preço é alto demais? Nós estamos diante de uma história que a dinâmica do conteúdo é nos dado com uma cena assim. Uma mãe que se atreve em profunda assertividade. Uma palavra que não é muito praticada, nem o seu significado tampouco, por nós aqui do Ocidente. Nós temos dificuldade em sermos assertivos como essa mulher. Nós somos muito bons para exigir nossos direitos. Aí sim, assertividade da nossa parte. Mas naquilo que não temos direito, é difícil pagarmos preço por isso. Difícil. Rogarmos a atenção de quem não nos quer por perto. É difícil rompermos barreiras quando elas não são impostas. É difícil ficar num lugar onde não somos benquistos. É difícil falar com gente que não quer nos ouvir. É humilhante, é doloroso, e nós facilmente vamos buscar quem quer nos ouvir. Nessa hora, nessas ocasiões, nós temos muita dificuldade em sermos assertivos, em nos humilharmos. Muita dificuldade. É mais comum você ver posturas assim em regiões asiáticas, orientais. Há até o drama de arrependimento público e visível, de rasgar as vestes no mundo antigo, colocar cinzas na cabeça, colocar a boca ao pó. Os japoneses, quando se curvam, têm um significado de sujeição, de humilhação muito profunda. É um respeito devotado muito profundo. Nós não temos aqui no Ocidente muitas linguagens para isso e nem muitas práticas para isso. Temos dificuldade com isso. Mas essa mulher enfrentou todas essas barreiras. Mas a causa dela era importante o suficiente. Era a filha, a sua filhinha. E ela não viu problema em entrar num território que ela não era bem-vinda. E não era mesmo. Jesus não queria ser incomodado. O texto nos diz isso. Jesus está indo aqui para essa região para não ser
incomodado, nas regiões de Tiro e Sidom. Então ele entra numa casa e não queria que ninguém soubesse. Ele quer descansar. As cenas anteriores nos mostram Jesus em exaustão atendendo a multidões. Por vezes, Jesus parece querer pausa. E não somente isso, mas o relato sinótico de Mateus, falando desta cena, vai um pouco além. Marcos é bem mais enxuto que os demais, os irmãos sabem disso. Mas é relatado para nós em Mateus que eles falam o seguinte: Senhor, manda esta embora. Peça para ela ir embora. Nas palavras ou num tom de quem está dizendo, ela está importunando. E o verbo erotel é que ela suplica como quem insiste, como quem roga repetidamente. Essa mulher de fato foi ali e não poderia ir embora com um não para casa. Por quê? Porque pelos nossos filhos, para algumas solicitações, nós não podemos aceitar não como resposta. Por nossos filhos, algumas conquistas e alvos, nós não podemos aceitar o quase como chegada. Até onde nós vamos por eles? Até onde é demais por eles? Talvez não sendo pai ou não sendo mãe ainda, você pode imaginar o que nós estamos falando, ou quando estou falando sobre isso, ou mesmo vendo essa mãe aqui numa situação constrangedora. Mas o fato é que parece que vem não só uma ciência do que isso significa, mas muitas vezes vem em nós um sentimento da noite para o dia com a paternidade, com a maternidade. Os pets não valem. Tá? Não vale, não é o mesmo sentimento. Nada contra. Só que eles são usados aqui de forma pejorativa, tá, gente? Não é para associar, não. É outra coisa. Não, eu tenho 2 bulldog franceses lá em casa, eu sei do que o pastor está falando. Não vale. Não é a mesma coisa, tá? Cachorro a gente desce, leva para fazer cocô, xixi, tem que catar, dar banho e prende no cercadinho. Não dá para fazer isso com os filhos. Esse desce, hein? Se alguém disse, nossa, agora que eu estou criando um cachorro lá em casa, eu entendo que é difícil ter filho, viu? Não entende. Não entende, tá? Pode ser um como é que chama? É Gold ou Golden Retriever? Como é que chama aquele cachorro? É Golden, né? Pode ser um desse num apartamento de 46 metros quadrados. Não se compara. Pode criar seu pet, tem problema não. Só entenda que filho é outra dimensão. Dito isso, essa mulher está numa situação constrangedora. Ela é sírio-fenícia e significa que ela não é judia. E isso significa que ela não tem direito de se aproximar de um rabi. Tampouco de um grupo de judeus. Mas de um rabi, ela precisa ser convocada pela lei judaica. É assim. Essa mulher não foi só aproximar-se de um rabi, ela entrou numa casa que ela não tinha permissão para entrar. E veja, Jesus não queria ser achado. Certamente não havia uma placa, Jesus está aqui. Não tinha portas abertas, dizendo, sessão aberta para visitações. Nada disso. O que nós tínhamos ali? Jesus repousando na discrição daquela casa. Essa mulher chega a Jesus, seja em qual cômodo fosse.
Certamente numa sala, imagino, mas a grande questão é que essa mulher chega aos pés de Jesus. Olha a dimensão do ímpeto, do atrevimento, da intrepidez dessa mulher. E não bastasse isso, ela põe a sua causa para Jesus, diz o texto. A mulher era grega de origem sírio-fenícia e suplicava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Ela colocou a sua causa, e aqui já está bom, né? Para Jesus falar assim, sua filha está curada, eu me compadeço. Jesus fez isso por pessoas que sequer pediram a ele por cura. Lembra uma viúva do filho único que saía de Naim, no velório do seu filho? Ela não falou nada e Jesus ressuscitou o menino. E antes mesmo que eles parassem na frente de Jesus, Jesus se compadeceu dela, diz o texto. O que está acontecendo aqui é completamente diferente. Depois dela suplicar muito, veementemente, Jesus diz o seguinte para aquela mulher: não é certo dar a comida das crianças para os cachorrinhos. Jesus está chamando aquela mulher de cachorro. E vou falar uma coisa. Nós estamos vivendo a era em que cachorro é mais bem quisto da história. Você viu o tamanho de uma loja de pet shop hoje em dia? Não tem loja de brinquedo do tamanho que nós temos de pet shop em Goiânia. Já para pensar nisso? Não, pastor, tem a ReHap. Você já viu a Pets? Da T63. Aquela nova que está agora, onde é a Decathlon ali da Jamel Cecílio. Nós estamos vendo a era em que cachorro é amado. Em algumas casas como filho. Essa é outra história, é outro sermão. Esta época aqui, cachorro era motivo de insulto. Os judeus chamavam os gentios de cães. Cachorro aqui dificilmente era doméstico. Honestamente falando para os irmãos, eu nem sei se tinha cachorro aqui vivendo dentro de casa, como a gente cria. Acredito que não, nunca vi os comentaristas mencionando isso. Mas é comum ter cachorro aonde? Nas ruas, perto das feiras, comendo as sobras. Era cachorro de rua, normalmente. Talvez na zona rural fosse um pouco diferente a ideia do convívio com os cachorros. Na cidade, chamar alguém de filhote de cachorro não é boa coisa, entenda isso. O Senhor não está falando aqui que ela é bonitinha como um filhotinho de cachorro. Está falando, não posso dar comida da criança para o cachorro. Essa é a resposta de Jesus. Em outras palavras, não. Não posso te atender. Em outras palavras, eu vim primeiro para os da casa de Israel. E você sabe muito bem que você é sírio-fenício. Você é gentia. Você não faz parte daqueles para quem primeiro eu fui enviado. Os judeus. Mas Jesus não estava explicando essas coisas. Jesus usa aqui uma parábola. É parábola. É uma metáfora. Jesus usa uma forma análoga para falar de verdades concretas. Você consegue se colocar no lugar dela? E não se levantar imediatamente e ir embora dizendo, desculpa por ter nascido. Não está mais aqui quem falou. Você consegue permanecer ali insistindo? Tem formas muito sensíveis de eu tentar ilustrar isso para te chamar mais perto do texto. Para você se colocar no lugar dessa mulher, porque você precisa se colocar no lugar dessa mulher para entender esta porção da palavra de Deus e sentir o que ela significa. E eu vou usar com muito cuidado esses exemplos de analogias. Me entenda com boa vontade. Mas você
continuaria aos pés desse que pode curar o seu filho? Eu perguntei até onde seria para os seus filhos. E você, imagino eu, respondeu que iria para onde precisasse. Mas você continuaria na frente do possível benfeitor se ele dissesse: não posso te atender, porque eu vim atender primeiro uma classe de pessoas que não faz parte, que você não faz parte. Ainda está raso, vamos aprofundar um pouquinho mais. Não posso te atender, você é mulher, eu vim atender só homens. Já toquei no seu senso de gênero, de justiça social, a parte feminista do seu coração. Não posso te atender, você é negro, eu só atendo brancos. Ou, não, só posso atender negros. Não posso te atender. Eu vim dar comidas para pessoas que têm essa orientação política e não aquela outra. Está começando a ficar desagradável? Não posso te atender, eu só posso atender. Eu vim para os jovens, não para os velhos. Não é certo dar comida para os moços, para os idosos. Está começando a ficar desagradável essas comparações? Eu sei que são mesmo. Mas é exatamente o que Jesus fez. Ele falou algo muito desagradável para aquela mulher. Eu não posso dar comida dos cães, das crianças, perdão, para os cães. Ele faz uma comparação que deveria gerar revolta. Por que não gera revolta? Porque aquela mulher estava com uma causa que valia qualquer sujeição. No caso, daquele pai, a situação pedia a vida dele. E ele deu. Será que esse pai não seria capaz de se humilhar pelos seus filhos para que a vida dos filhos fosse salva? Claro que sim. Quem faz o maior faz o menor. Lógica simples. A questão é que essa mulher está no quadro da seguinte categoria: existem os covardes, existem as pessoas comuns, existem os heróis, existem os pais. Em qual categoria ela se enquadra? Os pais. Ela não pode ir embora com um não de volta para casa. A sua filha está possessa por um demônio. E Jesus pode curar. Ser comparada a um cachorro, se meu filho puder ser atendido por Jesus, que eu seja. Ser constrangido publicamente, enjeitado publicamente, que eu seja pela salvação do meu filho. Isso se chama oração de quem sabe quem é Jesus. Esta mulher é a primeira no Evangelho de Marcos a ouvir uma parábola de Jesus e entendê-la. Porque ela entra agora em diálogo com Jesus dentro da parábola. E responde a Jesus com a própria parábola, dizendo: sim, Senhor, eu sei, mas mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que caem da mesa, e a minha filha precisa das migalhas. Jesus, eu sei que eu não mereço, mas tem comida aí para minha filha. Até onde você iria por seus filhos? Até onde você iria pela salvação da sua casa? Até onde você iria para ter de Jesus aquilo que só Ele pode dar? Você só irá até onde precisa ir. Você só orará a Deus com fé de verdade se algumas coisas acontecessem.
ou acontecerem, melhor dizendo. Primeiro, reconhecer quem é Jesus. Senão não vale o esforço. Senão não vale a prática da oração. Você dirá a si mesmo: para que orar? Para que buscar? Para que pregar o evangelho? Se você não sabe quem é Deus, quem é Jesus e qual é o seu poder, se você não reconhece quem é Ele e que as palavras dele são verdadeiras, primeiro, quem Jesus é, sem dar devido valor a quem Ele é, nós não nos aproximaremos como deveríamos aproximar. Em segundo lugar, se você crer que Ele pode resolver, que Ele pode curar, que Ele pode abençoar, que Ele pode transformar, que Ele pode mudar tudo, que Ele tem poder e boa vontade para isso. Essa mulher ouviu que Jesus estava ali. O que mais ela tinha? Noção de quem Jesus era. E em segundo lugar, do que Ele já tinha feito. Ele já tinha curado pessoas, Ele já tinha salvado pessoas, Ele já tinha sido poderoso e autoritativo sobre forças e seres, entidades sobrenaturais, demoníacas. Ela já ouviu dizer que Jesus curou e purificou pessoas. Ela sabe quem Jesus é e crê que Ele pode. Você sabe e crê? Porque se sim, você estará aos pés de Jesus, custe o que custar. Até quando? Até Jesus resolver o seu problema. Jó diz uma frase no meio da sua dor: ainda que Deus se levante contra mim, para quem irei? Senão para Ele. Pedro futuramente diz algo muito parecido, quando é incitado a deixar Jesus, pelo próprio Jesus. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Qual o tamanho do Jesus que você crê? Qual o tamanho do seu Deus? Você vê essa imensidão na palavra. E crendo, você é convidado a primeiro se assustar, mas em Cristo a se aproximar com fé. Essa mulher se aproxima porque ouviu os grandes feitos de Jesus, porque soube o que Ele já tinha feito e creu e disse: a minha filha precisa de Jesus, a minha filha precisa desse. Eu não posso me constranger com uma porta fechada, eu não posso me constranger com discípulos me olhando atravessados. Eu não posso me constranger com Jesus dizendo que veio dar comida primeiro para judeu, para depois dar para os cachorrinhos. Se Ele está usando essa parábola, Ele me deixou entender que é uma cena doméstica, e nessa cena os cachorrinhos ficam ao pé da mesa esperando cair uma migalha. E se cair uma migalha da mesa de Jesus, é da mesa de Jesus. Nós podemos nos afastar da mesa de Jesus por duas formas antagônicas e contrárias que geram o mesmo resultado: distância de Jesus. Uma delas é o orgulho, dizendo que eu não vou me sujeitar a ficar pedindo as coisas. E tem muito crente que fala isso: pastor, eu não peço nada para Deus. Ah, não? Não, porque Ele já fez tudo por mim, eu não quero incomodar Deus. Por formas diferentes dizem a mesma coisa. De formas diferentes. Isso é orgulho, irmão. É orgulho. Muitas vezes, com orgulho, nós deixamos Jesus passar. Porque não queremos nos submeter. Não queremos nos humilhar. E a oração é humilhante. Há uma cena icônica no Seminário de Sul, Presbiteriano do Sul, Seminário de Campinas. Doutor Francisco Leonardo, sogro do
pastor Augusto Nicodemos. Eu agora me esqueci o verso que está escrito lá, mas é um desses versos que fala sobre, eu imagino que, pelo que eu me lembro, é que eu diminua e que Cristo cresça. Eu acho que é esse texto, tá? É um texto que falava dessa mensagem, eu realmente não lembro. Escutei essa história há muitos anos atrás, em sala de aula, e diz que o pastor Francisco, o doutor Francisco ali no seminário, muitas vezes recebia alunos, ele era um professor interno ali, recebia alunos no seu gabinete ali, e muitas vezes no aconselhamento ele levava os alunos a ler esse versículo, mas esse versículo estava no cantinho do rodapé, debaixo de uma estante. Lê lá o versículo para nós. E o aluno ia chegando e chegando e chegando, e só conseguia ler ajoelhado com a boca bem pertinho do chão. Que Cristo cresça e que eu diminua. A essas alturas já tinha entendido o recado há muito tempo. O orgulho nos impede de olhar com alegria a exaltação de Cristo, porque essa exaltação custa-nos. Jesus disse isso nesse evangelho no capítulo seguinte: tome a sua cruz e siga-me. Siga-me, mas com a sua cruz. Me seguir significa não ir mais para onde você estava indo, é onde eu estou indo. Eu vivo, você morre, porque eu morri para que você vivesse. Essa é a lógica. Mas outra coisa antagônica e oposta nos afasta de Jesus, que é o senso de indignidade absoluto. Sim, nós devemos entender que nós não merecemos, e o Evangelho nos ensina isso, o próprio Cristo nos ensina isso. Mas isso não pode nos impedir de nos achegarmos indignamente. Sabe por quê? Não tem como chegar de outra forma. Se você acha que tem como chegar de forma digna, aí você caiu no orgulho, a outra ponta, já conversamos sobre ela. Mas a ponta de cá da indignidade, eu não sou merecedor, eu não posso falar com Deus. Você já se sentiu indigno de orar? Eu já, muitas vezes. Por conta do meu pecado, eu falo assim, eu não quero falar com Deus. Eu estou com vergonha de falar com Deus. Já se sentiu assim? E esta é uma situação que nos revela um sentimento verdadeiro e até produtivo, mas eu não posso ficar nele. Porque se eu fico nele, eu insulto Deus. Eu blasfemo contra a sua graça. E eu faço de Deus aquilo que ele não é e não se propôs a ser. Em Cristo ele veio chamar os indignos pela dignidade de Cristo. Ele veio chamar pecadores pela obediência de Cristo. Ele veio chamar impuros pela pureza de Cristo. Ele veio chamar gente suja pelas roupas alvas de Cristo. Pelo seu sangue puro derramado. Ele fez gente morta, viva perante ele. Essa mulher indigna, não merecedora, suplica, responde, e Jesus diz, bela resposta. Sua filha já está curada. Não tem como nos aproximar de Cristo com orgulho, ou achando que somos indignos o suficiente para Ele não nos atender. Porque de fato é verdade, nós somos indignos o suficiente, mas esse é exatamente o problema que Jesus veio resolver. É alguém que chega na sua casa, você está passando fome, não tem o que comer dentro de casa, alguém se compadece, chega com uma cesta básica e você fala, não sou digno disso, pobre de mim, vai-se embora com essa cesta. Fico muito grato, mas não posso aceitar. Nessa hora você insulta o amor, você insulta a graça, você insulta a gentileza, você insulta o favor. Por outro lado, você pode ser orgulhoso e falar assim, não quero receber esmola, não preciso disso. As duas formas, é uma forma de não ter mesa posta. As duas posturas poderiam afastar essa mulher da mesa de Jesus. Porque Jesus não a convidou para a mesa. Falou que podia receber, falou que ela não podia receber da mesa.
Ela é que entendeu que se Jesus deixou ela ser um cachorrinho perto da mesa, então Jesus deixou ela ser um cachorrinho perto da mesa. Você tem buscado a Jesus? Ou você tem colocado condições? Ou você tem colocado critérios? Se Jesus fizer isso, então eu vou me comprometer. Se Jesus fizer isso, então eu sei que Ele me ama. Se Jesus fizer isso, se Ele me der isso, aí eu sirvo. Aí eu vou pregar o evangelho. Aí eu vou me comprometer com o corpo dele vivo, a igreja. Aí eu vou contribuir. Aí eu vou fazer o bem. Aí eu vou... Quais são os critérios que você tem colocado? Porque essa mulher recebeu pouco, muito pouco, das mãos de Jesus, ao dizer: você é um cachorrinho perto da mesa. Você se contentaria com essa resposta? Deixa eu te dizer uma coisa. Vindo de Jesus, qualquer posição, qualquer nome, qualquer emprego, qualquer direcionamento, todo ato de obediência, todo ato de sim para o evangelho, valerá a pena de forma sobrepujante a qualquer alternativa que o mundo possa oferecer. Seu nome nunca valerá mais nas mãos do mundo do que na obediência de Cristo. Recentemente, um casal chegou até nós e falou: pastor, nós temos uma condição que nos impede de nos casarmos. Eu recebo uma pensão e eu não posso me casar. Já estavam há algum tempo juntos e a situação os constrangia e os machucava. Então nos procurou dizendo isso. E nós oramos juntos e observamos essa verdade do evangelho. E essa verdade falou profundamente ao coração deles, porque eles inclusive já criam nisso. Estavam precisando de forças para praticar. E disseram, uma semana depois: pastor, nós resolvemos. Nós vamos nos casar, custe o que custar. Marcaram um casamento. Esse casamento foi realizado. Nós pedimos a bênção do Senhor. E ali estava a obediência ao custo financeiro experimentados. Mas foi nessa ocasião também que eles descobriram que a pensão não seria mais perdida por conta de uma renovação de lei. E nós celebramos mais uma vez agora, mas com leveza de quem pode dizer: nós não precisávamos dessa segunda bênção para obedecer a Deus, para honrar o nome de Jesus. Nenhum caminho realizará o seu coração mais. E veja, esse não é o alvo, é só para que a gente entenda, do que o caminho proposto por Jesus. Ainda que seja um caminho doloroso. Ou você ousa discordar ou menosprezar as seguintes palavras: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que foi que levou um homem a falar essas palavras? Nenhum caminho no mundo valerá mais do que o caminho do evangelho. Que o evangelho vença todas as alternativas. Que o evangelho vença todas as propostas oferecidas ao seu nome, a você, a sua casa, a sua reputação, ao seu trabalho, a sua vida financeira. Que o evangelho vença todas as propostas como uma proposta superior. Como uma proposta maior. Porque valerá. Sobrepujantemente valerá. Essa mulher vai para casa com um grande tesouro. Ela vai para casa para encontrar a filha curada. Ela aceita o desafio
e sai curada. O comentarista James Edwards comenta essa passagem dizendo o seguinte: essa mulher parece entender o propósito do Messias de Israel melhor do que o próprio povo de Israel. Sua determinação e persistência são um testemunho de confiança na suficiência de Jesus e na abundância dele. Observe, a provisão dele para os discípulos e para Israel será abundante o bastante para suprir alguém de fora como ela. Que ironia! Jesus procura desesperadamente ensinar os discípulos que escolhera e, no entanto, eles são lentos, não conseguem compreendê-los muitas vezes. Jesus reluta até mesmo em falar com uma mulher pagã que por ali passa. E depois de uma única sentença, ela compreende a missão de Jesus e recebe um inequívoco elogio de Jesus. Como isso é possível? A resposta é que esta, como eu disse há pouco para os irmãos, é a mulher que primeiro entendeu no Evangelho de Marcos, ouviu e entendeu no Evangelho de Marcos a parábola de Jesus. Essa mulher viu o Evangelho e experimentou o Evangelho. Ela viu que somos mais iníquos que jamais podemos acreditar e, ao mesmo tempo, mais amados e aceitos do que jamais ousamos esperar. A sua maldade, a minha pobreza e maldade é muito maior do que eu quero aceitar, mas o amor de Cristo por mim é muito superior, é bem maior do que eu posso imaginar. E isso é para você desfrutar, é para eu desfrutar. Creia nisso. Se aproxime com fé. Qual a sua causa? Vale a oração? Vale o joelho no chão? Vale tempo gasto? Vale a sua obediência? A palavra de Cristo vale a sua obediência? Ainda que com custos? Ainda com preço a pagar? Vale ou não vale? O evangelho vale ou não vale? Renuncia àquilo que te afasta de Cristo. Hoje mesmo. Não deixa para amanhã. E não zombe da graça de Cristo achando que Ele não vai te receber. Ele morreu para isso. Ele se entregou para isso. Ele fez o que tinha que fazer. Ela não insulta a Deus. Ela não se desanima ao ponto de recusar a oferta. Ela recebe. Ela recebe. Eu quero encerrar com a fala de um pastor chamado John Newton. Ele escreveu uma carta para um homem, certa vez, um homem em grande depressão. Ele diz o seguinte: você me diz que se sente esmagado por um sentimento de culpa, de que não é digno. Bem, na verdade você não pode estar mais consciente do mal que habita dentro de você, mas talvez você esteja, na verdade, sendo inapropriadamente afetado e controlado por ele, por esse próprio mal. Explicando. Você diz que é difícil entender como um Deus santo pode aceitar uma pessoa tão horrível quanto você. Com isso, você expressa não só uma opinião pouco elevada a respeito de si mesmo, a qual é correta, mas também uma opinião pouco elevada a respeito da pessoa e da obra e das promessas do Redentor, a qual é incorreta. Você reclama do pecado, mas quando eu olho para suas queixas, elas são tão cheias de moralismo, descrença, arrogância e impaciência que se mostram pouco melhores do que os piores males dos quais você reclama. Fecha aspas. Algumas coisas podem nos deixar de fora do banquete de Cristo. Às vezes, até o nosso reconhecimento de que somos pecadores. Se não levarmos isso para Jesus perdoar, eu quero terminar orando a oração de Thomas Cranmer. Não temos a presunção de vir à sua mesa, Senhor misericordioso, confiando em nossa própria justiça, mas sim nas muitas e grandes misericórdias. Não somos dignos de juntar as migalhas da sua mesa, mas tu és o mesmo Senhor, cuja característica é sempre
ter misericórdia. O convite é se aproximar da mesa de Jesus. Seja ao lado dele, seja do que cai da mesa, mas da mesa de Jesus. Vem para Jesus. Esse é o convite do Evangelho. Venha para Jesus. Em tempo e fora de tempo. Para quem iremos? Vamos orar. Ó Deus bendito, como precisamos ter uma fé como a dessa mulher. Uma fé que persiste porque crê em Jesus. Talvez precisemos, ó Deus, de causas grandes o suficiente. E ai de nós se precisarmos dessas causas. Talvez, ó Deus, precisemos de uma visão maior de Jesus. E de uma visão correta de nós mesmos. E em tudo isso, e sobre tudo isso, uma visão correta do teu convite amoroso em Jesus. Eu te peço, ó Deus, que nesta ocasião o Senhor chame corações endurecidos e dispersos. Mas convença-nos a todos de que podemos chorar aos pés do Senhor, suplicar aos pés do Senhor, que podemos, ó Deus, levar as nossas dúvidas, as nossas dores, mas que jamais podemos estar fora do alcance dos seus pés. Nos ensine a orar mais, portanto, a amar mais a tua palavra, portanto, a sermos mais obedientes a ela, Deus, mais adoradores, mais buscadores, mais amigos, mais próximos do Senhor Jesus. Te pedimos isso, Senhor, por causa de Jesus, pelo mérito dele, podemos insistir e continuar perseguindo grandes coisas que só o Senhor pode fazer por nós. No nome dele que falamos contigo, assim. Amém.